Jackson Rangel sendo recebido no Jornal da Cidade. Ô Jackson, você é tão corajoso que há tempos atrás eu estava aqui no jornal com a Bia e a gente deu uma notícia e a gente ficou com medo. Você divulgou, antes da Polícia Civil de Cachoeiro, os mandantes do crime contra aquele advogado. Nós ficamos assim, vamos dar, Bia? E a Bia, não sei, o Jackson, sei lá. Vamos citar a fonte. Vamos citar a fonte. Aí eu deixamos aquele quezinho no ar, né? Meio acovardado, né? Não ficou muitos... Aí de repente, papum, bateu, era certinho aquilo. Como é que você conseguiu essas informações privilegiadas? Fonte a gente não conta no jornalismo, claro. Mas a gente, pelo menos assim, você tinha convicção que aquilo ali estava tudo certo. Sim, eu tinha convicção. Você falou sobre fonte, a fonte tem que ser muito privilegiada. A fonte é indispensável para a credibilidade do que você afirma, né? Você faz uma afirmativa, você tem que estar muito bem seguro em todos os aspectos, até juridicamente, de que aquilo é verdade. E eu nunca fui de blefar. O jornalismo antecipado, que eu diria até quase profético em muitas coisas, irrita muitos adversários, concorrentes, que falam, isso aí, ele é louco, ele colocou isso, não é isso. Aí depois vem 5 dias depois, vem uma semana depois, um mês depois, é aquilo, mas ninguém me pede desculpa também não. Não, desculpa não vem. Já passei por isso. Estava certo, não, pô, e tal. Então eu tenho essa fonte privilegiada, não somente nesse caso que você citou, mas em muitos outros casos eu faço afirmativa. Olha, agora recente, eu disse que o governador, 2 dias antes, que ele se manteria no MDB e permaneceria no governo. Eu acompanhei. Até agora não há desmentido sobre isso. Sim. Né? E na área de política, então, eu dou furo em Gazeta, Tribuna, estou citando aqui, nem se possa citar outros órgãos, mas pode. Esse pessoal todo aí fica dando notícias uma semana depois que eu dou. E há também uma irritação por parte deles também, porque você antecipando a notícia, isso cria um mal-estar, né, que é chamado furo, ainda mais em tempo real, um furo com muita antecedência. E eu faço um jornalismo analítico também, que é algo interessante, que é o futuro também. Acontece o fato, mas você tem que interpretar por que aconteceu o fato. O que levou a acontecer o fato, não é só registrar o fato. Então você tem que interpretar. Nessa interpretação, poucos sabem fazer, né? Qual foi a causa e qual é o prognóstico. E eu faço essas duas coisas. E isso também leva a uma irritação por parte daqueles que fazem jornalismo convencional. 10h39, Jackson Rangel. Já começaram a atiçar você aqui, Jackson. O pessoal gosta de ver você aqui, ó. Bom dia, pede para o Jackson comentar sobre a aviação Itapemirim, Camilinho, Camila, Valdívia e a situação da empresa. Olha, eu vou fazer um comentário, e aí é uma interpretação minha. Ali foi um caso de malandro com malandro. Segundo informações, e até mesmo eu vi um banner seu há pouco tempo dizendo assim, que você é o jornalista mais processado do sul do estado. Eu acho que você foi generoso. Eu acho que você poderia, do Espírito Santo, estar entre os do Brasil, né? Você é um dos mais processados. O que se dá isso? Essa perseguição a um cara que quase não fala nada. Realmente eu falo menos e escrevo muito. Se dá porque eu rompi com uma cultura de jornalismo que era uma cultura de registro entre ações entre amigos. E passei a fazer um jornalismo, já de muito tempo, há 35 anos, de investigativo, analítico e interpretativo. E isso não era comum, e não é comum ainda. As pessoas não estão acostumadas com um tipo de jornalismo moderno, como é o seu, como é o da Bia, como é o nosso, de citar nomes, de proteger os interesses da coletividade. Sou processado, mas é bom que se diga o seguinte, sou processado por políticos da área jurídica, delegado, também pessoas de poder econômico, mas tudo numa linha só, para poder censurar. Calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação. Nunca fui processado por nada que pudesse me envergonhar, envergonhar a minha consciência e nem a minha filha que está aqui ao meu lado. Sim. Então, eles tentam, mas não conseguem, porque aí
Quando me processo, aí que eu vou mais a fundo ainda naquilo que eu falei, que eu achava que nem era tanto. Acho que eu dou piada na aula. Lá é o Rio. Eu não ia fazer a piada, né? Quem tá não, em 6 meses eu já vim com a cachoeira. Quem tá ligado na gente em Iguaçuí, meu amigo Jackson, né? O Jackson é uma figura muito bacana, meu amigo lá de Iguaçuí. Enfim. Mas aprecio muito a cidade. A cidade é muito boa. Ela de vez em quando ela coloca algumas coisas assim que eu não gosto, por exemplo, eu não governador do estado. Então eu vou falar. Falei rápido para ninguém ouvir. Ele tomou da água do rio. Isso é com você, você é o mais processado do sul do estado. Ô Jackson, uma outra pergunta. Você tem muitas histórias pitorescas, né? Quantos anos de jornalismo? Você falou 40, né? Não cheguei a tanto, mas estou com 37 anos de jornalismo. 37 anos de jornalismo. Então conta pra gente uma história assim que você acha que merece vir a público, que as pessoas não conhecem, envolvendo você com esses políticos aí. Eu descobri que a gente estava marcado, né, por mandante, né, no sentido de nos eliminar, vamos colocar. Pistoleiros. E havia um traficante que já tinha muitas mortes nas costas e orientado por um policial, né, que ele iria colocar mais morte ainda se não fizesse o serviço contra mim e contra o Ferraz. Ele era prefeito na época? Era prefeito da época. Prefeito. Bem, aí nisso, o Ferraz não dormiu. Eu dormia, mas o Ferraz não dormia por causa dessa ameaça que foi, inclusive, primeiro foi na Polícia Federal, a mulher do traficante que não queria que ele se submetesse a esse papel, né, porque já estava difícil para ele, e a Polícia Federal encaminhou o Ministério Público, mas nenhum dos dois órgãos tomaram providência. Então, o que eu tive que fazer? Aí que está a parte mais interessante. Eu tive que entrar em contato, né, via transversas com o cara que ia fazer o serviço, para que ele tivesse um encontro comigo, com o Ferraz. E nós tivemos esse encontro, né? E nesse encontro eu gravei, né, quem era o mandante, como era, ele disse como iria operar essa situação, que era colocar fogo, na época tinha um polo preto, né, para colocar fogo, né, devia ser um explosivo debaixo do carro. O Ferraz já era um caso mais difícil, porque ele tinha um carro blindado, aí já era uma outra forma, um outro modus operandi. De atingi-lo, né? De atingir. E a pessoa que era o mandante foi para o Rio de Janeiro, combinado, segundo o próprio depoimento do pistoleiro, né? Era para que fosse o álibi. Ele não estava aqui, ele estava no Rio de Janeiro, então não foi ele. Então, tudo gravado. Eu gravei, tem até hoje, e não foi entregue na época ao secretário de Segurança Estadual, Rodney Miranda, que ficou também, tomou conhecimento da ameaça, de tudo, das fitas, foi fita de vídeo, fita gravada, e estamos aí. Eu nunca tive. A Ferraz falou assim: não, você tem que arrumar um guarda-costas, você tem que arrumar alguém e tal. Segurança. Eu falei: Ferraz, eu sou pobre, eu não vou arrumar segurança. A minha segurança é Deus, não é piegas, eu fazer isso, não. Eu acredito nisso mesmo, porque eu estou com 54 anos, estou aqui em pé, né, vivo, então passei por essa situação pitoresca que é desagradável, né? E isso tem quanto tempo isso? Isso tem quantos anos isso? Isso deve ter uns 15 a 20 anos. Estou botando 5 de margem aí de erro. Margem de erro. Mas aconteceu isso. Eu costumava trabalhar na minha sala com uma proteção de ferro não, aço, que não pudesse ultrapassar qualquer tipo de calibre, porque era de vidro lá. Eu trabalhava numa mesa e nas costas era de vidro, de frente para a rua. Era facílimo qualquer então, um, né? Me recomendaram, né? A questão de segurança me recomendaram. E eu nunca tive medo, nunca recuei sobre nenhum aspecto de ameaça por telefone, ameaça assim, pessoalmente.
para poder retroceder naquilo que eu entendo que eu nasci para poder fazer. Muito bem, esse é o Jackson Rangel sendo recebido no Jornal da Cidade. Ô Jackson, você é tão corajoso que há tempos atrás eu estava aqui no jornal com a Bia e a gente deu uma notícia e a gente ficou com medo. Você divulgou, antes da Polícia Civil de Cachoeiro, os mandantes do crime contra aquele advogado. Nós ficamos assim, vamos dar a Bia. E a Bia, não sei, o Jackson, sei lá. Vamos citar a fonte. Vamos citar a fonte. Aí eu deixamos aquele quezinho no ar, né? Meio acovardado, né? Não ficou muito... Aí de repente, papum, bateu, era certinho aquilo. Como é que você conseguiu essas informações privilegiadas? Fonte a gente não conta no jornalismo, claro. Mas a gente, pelo menos assim, você tinha convicção que aquilo ali estava tudo certo. Sim, eu tinha convicção. Você falou sobre fonte, a fonte tem que ser muito privilegiada. A fonte é indispensável para a credibilidade do que você afirma, né? Você faz uma afirmativa, você tem que estar muito bem seguro em todos os aspectos, até juridicamente, de que aquilo é verdade. E eu nunca fui de blefar. O jornalismo antecipado, que eu diria até quase profético em muitas coisas, irrita muitos adversários, concorrentes, que falam, isso aí ele é louco, ele colocou isso, não é isso. Aí depois vem 5 dias depois, vem uma semana depois, um mês depois, é aquilo, mas ninguém me pede desculpa também não. Não, desculpa não vem. Já passei por isso. Estava certo, não, pô, e tal. Então eu tenho essa fonte privilegiada, não somente nesse caso que você citou, mas em muitos outros casos eu faço afirmativa. Olha, agora recente, eu disse que o governador, 2 dias antes, que ele se manteria no MDB e permaneceria no governo. Eu acompanhei. Até agora não há desmentido sobre isso. Sim. Né? E na área de política, então, eu dou furo em Gazeta, Tribuna, estou citando aqui, nem se possa citar outros órgãos, mas pode. Esse pessoal todo aí fica dando notícias uma semana depois que eu dou. E há também uma irritação por parte deles também, porque você antecipando a notícia, isso cria cria um mal-estar, né, que é chamado furo, ainda mais em tempo real, um furo com muita antecedência. E eu faço um jornalismo analítico também, que é algo interessante, que é o futuro também. Acontece o fato, mas você tem que interpretar por que aconteceu o fato. O que levou a acontecer o fato, não é só registrar o fato. Então você tem que interpretar. Nessa interpretação, poucos sabem fazer, né? Qual foi a causa e qual é o prognóstico. E eu faço essas duas coisas. E isso também leva a uma irritação por parte daqueles que fazem jornalismo convencional. 10h39, Jackson Rangel. Já começaram a atiçar você aqui, Jackson. O pessoal gosta de ver você aqui, ó. Bom dia, pede pro Jackson comentar sobre a aviação Itapemirim. Camilinho, Camila, Valdívia e a situação da empresa. Olha, eu vou fazer um comentário, e aí é uma interpretação minha. Resumindo, aí, quando a família Cola foi ver, ela estava sendo depenada tudo, até queriam pegar a casa do seu Cola, seu Cola ficou numa situação deprimente, conseguiu contornar. Procede aquela matéria que você colocou na Folha, e claro que deve proceder, quando você fala que ele estava passando praticamente necessidade, alguma coisa assim, houve isso? Claro que houve, porque o seu Cola, ele tem aquela aura de patrimônio que não pode se dizer nada de negativo, ou mesmo macular a própria imagem do caso do Camilinho, que seria filho, que naquela situação seria um desnaturado, né? Deixar o pai em petição de miséria, quase. Mas quem informou foram todos os funcionários que tratavam do seu colo, não tinha comida na geladeira. Não tinha que trazer, às vezes a esposa dele atual tinha que ir para Jerônimo Monteiro e voltava com alguma compra, mas tinha dia que não tinham o que ele comer direito. Pessoas de 30 anos de casa que tratavam dele, né? Então já não tinha mais aquele glamour e foi se fechando em Marataízes, até o cozinheiro ver que não tinha muito o que fazer com a comida que tinha na geladeira. As pessoas ficaram estarrecidas, eu não, porque as pessoas ficam lá em cima, mas também
também tem que saber que também pode ficar numa pior, como muitos brasileiros aí. Hoje mesmo, o editorial de hoje que eu abri, o Jornal da Cidade, foi falando sobre a fábrica de cimento Nação, né, o grande João Santos, um grande empresário, que teve a infelicidade de passar o seu patrimônio para a mão de herdeiros que não conseguiram. Sobre isso, é até uma discussão que é na área de economia, que não dá para tratar agora, mas vou falar rapidamente. Há grandes corporações que ainda têm gestão familiar, não dá certo. Isso aconteceu com a Nassau, aconteceu com a Itapemirim, aconteceu com a Itacar. Então são empresas grandes que faliram. E no caso da Nassau, há uma disputa diferente da Itapemirim. Itapemirim, eu volto a repetir, foi malandro com malandro e acabou tudo na malandragem, negócio, e os funcionários estão sem receber até hoje um passivo de 150 milhões de reais em direitos trabalhistas. A informação que eu tenho é que o Camilinho está bem, né? Pelo menos tocando alguns projetos. Sim, até fora do Brasil. A filha foi deserdada e recebeu os seus 100 milhões, e ela exigiu, foi na justiça e conseguiu, porque estava havendo desvio de recursos em favor do Camilinho. O Camilinho ficou com a parte boa da empresa, que é a Marbrasa, junto com a filha, e está em Miami, né, sem essa dificuldade e dor de cabeça, mas ao mesmo tempo brigando por alguns patrimônios que ficaram com esse grupo a quem eles concederam, né, deram essa vantagem. Deram uma carta branca. Carta branca, um cheque em branco, vocês curtem com a dívida e tudo, só que o pessoal não pagou a dívida e foi pegando o patrimônio líquido e transformando em dinheiro, enfim. Até chegou ao ponto de ônibus da Itapemirim não ter como abastecer. E ser apreendidos também pelo Brasil afora por conta de, como é que se fala? Tempo de validade, né? Já estava, não tinha documento. Né? Então, Isso é verdade. agora, sobre a Nassau, eu estava dizendo, então há uma briga de herdeiro, filhas, filhos, né? Querendo carcomer o que o João Santos produziu. Então, essa gestão familiar que cria grande corporação, ela cria essa dificuldade por causa dos herdeiros que depois querem destruir o que foi feito, o que deixou de legado. E aí também entra o grupo Itapemirim também, né? Os filhos foram os grandes problemas. E a Nassau também é claro, na ponta do trabalhador não tem nada a ver com isso, mas acaba sofrendo porque, né, fica tudo bloqueado, a justiça bloqueia, as pessoas não sabem por que não tem um dinheiro, porque está tudo bloqueado, até discutir o mérito e até liberar recursos, e quando libera também eles deixam o funcionário para lá, né? E agora quem fez certo? Quem fez certo foi Amador Aguiar, que foi o fundador do Bradesco, e depois ele criou um conselho executivo de empresários que passou a gerir a empresa. E o Bradesco é o Bradesco até hoje e vai continuar sendo uma potência. O maior banco privado né? do América do Sul. Bom, são 10 horas e 44 minutos. Jacques, eu queria que você falasse um pouquinho da Folha Espírito Santo, que é um dos sites mais acessados do sul do estado. Você tem mais ou menos ideia de quantos acessos assim, por mês a Folha Espírito Santo recebe? Olha, eu fiz um levantamento recente, até publiquei, porque eu não tenho vergonha de publicar o Google Analytics, né? Deu 1 milhão, se eu não me engano, 1 milhão e 600 de viés mensal. Né? E sendo de usuário único, né? Que é aquele por IP, 300 mil por IP. Né? Então, a maior parte é Cachoeira do Itapemirim, né? Mas tem Vitória com cerca de 30 mil a 40 mil que acesso. Rio de Janeiro, Vila Velha, Litoral, né? Então, assim, não tem fronteira essa questão. Por isso que a Folha, ela é eclética, ela não tem um noticiário específico só sobre política. As pessoas políticas querem ver a Folha porque também tem análise política. Tem polícia, tem tudo, é um mesclado, né? É um grande varejão. Varejão de notícias. De notícias. Mas tem também, a editora Leia também tem sites específicos. Eu tenho um blog, eu tenho um portal de opinião, só de opinião, que é mais elitizado. Aí a gente faz essa variação.
Então, eu quero pegar exatamente esse gancho aí que está falando de tecnologia, né? Você tem mais de 30 anos de jornalismo aqui no Espírito Santo. Como que você vê essa adição de novas tecnologias para o mundo jornalístico, né? Porque quando a TV foi criada, dizia-se que o rádio ia morrer. Aí quando a internet foi criada, diziam que o rádio e a TV iam morrer. E isso não está acontecendo. Então, muitos jornais, né, pelo Brasil afora, deixaram de produzir seu jornal físico e migraram somente para a internet, para as mídias sociais. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, como você vê essa agregação desses valores, no caso da tecnologia, para o jornalismo de uma forma geral. Olha, eu já tenho uma opinião formada sobre a questão do impresso. O impresso, para mim, daqui a 5 anos, no máximo, vai ter seu fim. Quem tem impresso são as grandes empresas de comunicação, que é para poder manter ainda uma elite cativada. Mas o impresso está prestes a morrer de vez. Está na UTI, mas vai morrer de vez. Você não vai ver papel sobre a mesa, você não vai ver nada sobre a mesa. Como a carta acabou, o correio acabou. Então, sobre a rádio, né, e sobre a televisão, que são sobreviventes, que não entraram em nenhum tipo de quarto de hospital, vamos dizer assim, né, dependem dessa tecnologia. Você está, por exemplo, com o computador aberto e vendo em tempo real as notícias que são postadas no mundo inteiro. Então, agora, não é a rádio e a televisão ou o jornal que faz a pauta. Agora, os internautas se tornaram comunicadores em vez de ser receptores. E aí você vai pegando informações, ou seja, agora há uma dependência de todos os meios de comunicação convencionais da mídia digital, da revolução cibernética, da revolução do tempo real. Então agora inverteu, agora há uma dependência agora completa. Olha, 10 horas e 48 minutos, quem mandou um abraço para você, Rafaela Thompson, diz que é muito grata que você iniciou a Rafaela no jornalismo, né? Não só ela, né? Quantos desses jornalistas passaram? Né? A Rafaela é uma das repórteres que eu tive o prazer de ensinar até no quadro, né? Uhum. E com apostila. Eu criei muito ponto de aterro também no jornalismo aqui de Cachoeira também. Bom, esse é o Jackson Rangel sendo Jackson Rangel. 10h48. Deixa eu... Jackson, outra coisa. Quando você escreve um artigo pessoal, tem um peso danado na política e as pessoas já chegaram perto de você e falaram assim, tira isso aí, rapaz. Vamos conversar. Quantas pessoas já fizeram com você? Dezenas, né? Não, agora algo interessante, que eu criei, não sei porquê, né? As pessoas têm um certo receio de me pedir qualquer coisa fora de ordem, e eu incluo isso até mesmo, né? Uma proposta ilícita de, olha, eu vou te dar tanto para você falar mal ou destruir determinada pessoa. Ou eu vou te dar tanto para você elogiar uma pessoa que não merece ser elogiado, mas você vai elogiar. Então as pessoas têm receio de chegar até mim e fazer qualquer tipo de proposta indecente, porque entende o seguinte, eu vou fazer a proposta, vou virar as costas e vai me denunciar. Então são muito poucas as pessoas que, às vezes eu faço, porque o jornalismo é feito por ser humano, a rádio que vocês fazem aí, são humanos que fazem. Você faz reflexão mediante uma situação qualquer, claro. E você volta atrás. Eu já pedi desculpa publicamente, pelo menos umas 3 vezes, por erro de análise, erro de interpretação, por adjetivar alguém que não merecia. Então eu sei voltar atrás. Mas na maioria das vezes, eu diria que 90% eu acerto. Então, mas não há esses pedidos, porque se fosse assim, todo dia eu teria um pedido para poder retirar algum artigo, que eu escrevo praticamente 2, 3 artigos por dia, né? Então, não há isso, Max. Não acontece. Não acontece de modo generalizado. Já recebi um telefonema ou outro, às vezes de um senador, como o Magno Malta, que não vou citar o episódio, Jacques, né?
vê isso aí para mim com carinho, porque isso vai me trazer um problema e tal. Aí eu fiz uma reflexão, como realmente não era só ele que seria atingido, mas outras pessoas também, então aí eu retirei. Muito bem, 10h51, Jackson Rangel, Bia Lima, olha só. Política 2018, está vindo aí a eleição para governador, o Estado do Espírito Santo. Me dê uma análise sua sobre o Estado do Espírito Santo hoje, como está o governo, o que você espera dessas eleições 2018, né, Bia? Olha, nós temos somente um fator, ou um fato que sai da linha tradicional, que é o presidenciável, o deputado federal Bolsonaro. É o único que é a novidade, vamos dizer assim, no contexto geral dos iguais. O restante todos nós conhecemos, né? O Alckmin, seja o Dória, seja o... Velha política, né? A política tradicional. Né? Nós conhecemos. O Bolsonaro é um risco, né? É um risco que muitos brasileiros vão querer correr. É um risco de dar super errado e um risco de dar super certo. Então tem gente que vai preferir correr um risco do que ficar na mesmice, do que nós já sabemos. Que nossa república é uma república bagunçada, desorganizada, um sistema falido, né? E isso foi demonstrado ontem, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Até o ordenamento jurídico é todo bagunçado, é até difícil de entender quem é inocente, quem é bandido, porque está tudo desse jeito, o sistema está falido. Então o Bolsonaro pode ser uma esperança, mas pode ser também aquilo que... A grande tragédia. A grande tragédia. Mas eu acho que nós temos que passar por isso também. Nós precisamos levar um choque, aí eu lembrei agora até do Costa Longa, né? Não é um choque de gestão, não. Mas é um choque no sistema para ele desfazer tudo e zerar e recomeçar. Eu acho que o Brasil tem que... Uma experiência. E quanto ao governo do Estado agora, a gente está vendo aí que parece que nesse segundo mandato aí, quantos mandatos esse é o terceiro. Terceiro. Parece que dessa vez ele não conseguiu repetir o sucesso dos outros governos, ou pelo menos a utopia dos outros governos, né? Olha, eu acredito que não, realmente, eu diria, né, que é trágica a gestão do Paulo Artung. Acho que em todas as áreas, né? Educação, saúde, segurança, então nem se fala, né? Nem se fala. Então parece que ele não gosta de segurança, dessa área de segurança, parece que ele tem até raiva da área de segurança. E realmente agora, no ano eleitoral, ele pensa que vai funcionar do mesmo jeito. Tipo, eu agora jogo dinheiro no ano eleitoral e aí o povo é alienado, não consegue enxergar direito, não sabe o que é, se eu estou no MDB do Michel Temer, não sabe o que é Paulo Artung, então vai dar certo. Então eu acho que ele vai errar nessa dose. Vai acontecer com ele o que aconteceu com o Ferraço no seu 4º mandato, que já não foi tão bom quanto o terceiro, o segundo e o primeiro. E aí o que aconteceu? Ganhou um petista. Né? Então eu entendo que não vai mudar muito o quadro. Eu creio que vai ficar polarizado entre o governador, o ex-governador Renato Casagrande. Não vai ser uma eleição fácil, né? Um estava na planície durante 4 anos, 3 anos e meio, o outro está no poder, está com a caneta na mão, mas vai ser algo muito acirrado e vai ter muita traição no meio do caminho ainda, de deputados federais, gente que falou que estava lá, mas pula. Porque na área vertical ainda tem muita coisa a acontecer. Entendi. Com 10h54, eu quero deixar os últimos minutos para te fazer a pergunta. Foram 8 anos de governo do PT em Cachoeiro e agora o Vitor Coelho está aí. Parece que você tem um relacionamento muito bom agora com o Vitor Coelho e também de vez em quando você pega ele na curva, né? Que eu vi outro tempo você postou uma situação sobre a cultura lá que você cobriu de forma muito dura, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como anda a Cachoeira, a política, como você está vendo? Eu vou pegar o gancho do início da sua frase. Você tem um relacionamento muito bom com o Vitor Coelho. Na verdade, eu não tenho relacionamento nenhum, nem antes da eleição. Quando falo relacionamento é mais no campo pessoal. Nenhum antes, nenhum durante e nenhum até agora. Não existe um relacionamento em que eu chegue para ele para conversar e tratar de assuntos ou que ele me peça ou que eu vou até ele para poder... Frequentar a casa do outro. Não existe nada sobre isso.
O que existe é o seguinte, eu o apoiei quando nem esperança ele tinha, ele estava fazendo campanha para deputado estadual. A campanha dele não era para prefeito, era para prefeito para ter uma boa votação e ser deputado estadual. Então, mas eu, quando entro numa briga, é uma boiada para entrar e 10 para não sair. Então eu comprei esse produto que é Vitor Coelho, e foi vitorioso, né? Ele foi vitorioso, e até agora ele ainda tem gordura para queimar, ele tem crédito ainda, mas eu diria que ele precisa, neste ano eleitoral, criar uma estabilidade com a ascensão, porque o resultado das urnas em Cachoeiro vão significar se ele está bem ou se ele não está bem, politicamente, eleitoralmente. Se Casagrande não ganhar a eleição, e se Rodrigo Coelho ganhar a eleição, que é o deputado estadual, o Rodrigo Coelho é o forte candidato a tomar a prefeitura de Cachoeiro em 2020. Entendi. Só para ver o perigo que é. Uhum. Se o Casagrande ganhar, ele ganha uma sustentação, uma força. Uhum. Mas se o Casagrande perder, o governo dele poderá decair de forma maior do que as críticas que ele vem recebendo agora, que são críticas que eu chamo de reversíveis. Às vezes é um problema no posto de saúde, que tem em todo lugar, às vezes é um buraco, que também tem em quase todos os lugares quando está chovendo. Nenhum prefeito anterior conseguiu ter uma aprovação que ele teve. Por exemplo, Ferraz ganhou todas as eleições, só com 40%. Nunca foi maioria é o prefeito Seco, é o maior prefeito, e creio que dificilmente será batido nessa... Ferraz. Então, só para você ter uma ideia, e Ferraz ficava chateado, porque ele queria ter a maioria, a aprovação da maioria da população, mas nunca tinha. Era sempre 40%, 42%, 43% dos votos úteis que ele tinha. Ele não se conformava com aquilo, por ter feito tanto e receber tão pouco. O Vitor recebeu muito e agora precisa, nesse segundo ano, mostrar que esse muito vai equivaler a muito a fazer também. Corresponder, né? Bom, 10 horas e 58 minutos, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria contar outras histórias do Jackson, principalmente o encontro dele com o Roberto Carlos às escondidas. Não tem uma história dessa? Quando você soube que o Roberto estava por aqui, né? Ele ia muito ali em Aracuí, Castelo. Uhum. Então eu fui um dos primeiros jornalistas a chegar lá com a informação privilegiada para poder conversar com ele, isso é verdade. Uhum. Né? Então tem mais história. Eu acho que a gente pode continuar o Dedo do Repórter, que é um quadro que eu quero iniciar aqui a partir da quinta-feira, trazer o pessoal ligado à imprensa, os bons jornalistas. Olha, eu acho que deve ter mais alguns aí pra gente trazer aqui. Mas eu me sinto muito honrado. Não, porque gente do seu naipe, da sua qualidade, da sua coragem, aqui no sul do estado, aqui, eu acho meio complicado conseguir outro com a próxima. Não, mas aí você também pode falar sobre covardia também, porque aí eles podem responder também. Pega o inverso, né? Ô Jackson, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Cidade. Nosso tempo está acabando, vem aí o Eletricidade, né? Tem que dar espaço pro menino. Mas antes eu quero deixar o microfone para suas considerações finais. Agradecer a sua equipe, o pessoal da Leia que está aqui, a sua filha, que eu esqueci o nome dela. Nayara. Nayara, a linda Nayara que está aqui. O Thierry, a produção tirou a nossa foto aquele dia. No competente fotógrafo está aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Estamos sendo transmitido pela live do Jornal da Cidade e pela live da Folha. Vai estar na gravação o pessoal ver, não é isso? Vai, exatamente. Já está vendo já. Suas considerações finais. Eu quero agradecer muitíssimo a parceria que a Rádio Cidade tem e sempre teve há mais de 20 anos, desde quando surgiu, com a Folha, com a gente como jornalista, o Paulo Martins em memória, né, que foi um grande parceiro, a Lúcia, enfim, a Rádio Cidade, eu estou aqui, eu me sinto à vontade porque é como se estivesse em casa. E a Lúcia e o Paulo Martins também sempre estiveram à vontade em relação a onde eu estou, seja na Folha, seja na Leia. Então eu quero agradecer a você, ao Max Ladeiro, e parabenizá-lo pelo retorno à Rádio Cidade. Foi uma grande aquisição que a Lúcia
conseguiu, juntamente com a Bia na bancada, fazendo essa dobradinha que vocês fazem, que já está ficando uma dupla. Casamento, né? Eu quero divórcio, que eu não aguento mais essa mulher. Não aguento. Então, parabéns pelo retorno também. E eu estou sempre à disposição e, de repente, no futuro a gente pode até ampliar essa parceria que a gente já tem. Certeza.